E com base no seu pedido e com base nessa escalada, também com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, sancionando também Eduardo Bolsonaro, como é que o senhor vê o próximo dia 1º de agosto, né, que é a grande cartada desses caras, é esperar que no dia 1º, de fato, Donald Trump recrudesça não só com as tarifas, mas no discurso, em que pese integrantes da própria comissão econômica do Trump admitirem que ele pode jogar o tarifaço mais para frente, que pode até lá sentar com o presidente Lula e reaver. Se no dia 1º, chegou no dia 1º, o Trump não firmou a coisa do tarifaço, porque viu que o Lula mesmo ontem, lá no Chile, falou, né? Não tem guerra tarifária. Pelo menos por enquanto, porque eu não... A guerra precisa dos dois lados, né? Esse negócio de dizer que lá em Gaza tem guerra. Não, não tem guerra, tem um genocídio, um lado que bate, um lado que apanha. Por enquanto não tem guerra tarifária. O Trump anunciou e aplicou a sanção, o Brasil não respondeu em nada ainda, mas não quer dizer que não vai. Quando responder, teremos guerra. Bom, e eu vou responder, mais ou menos esse tom do Lula. E tá certíssimo. Agora, se chegar no dia 1º e o Trump não abraçou a causa como um todo, derreteu de vez, ou se chegar no dia 1º e o Trump, mais do que aplicar a tarifa, vir com declarações, cartas e tal, Eduardo volta a ficar forte, como é que o senhor vê esse contexto envolvendo o Donald Trump como esse escudo do bolsonarismo? Eu acho que eles têm uma equipe internacional que acaba pensando em muitas estratégias, sabe, Thiago? Muitas estratégias. Acho que a própria perspectiva de eles, de o Trump recuar até o dia 31 de agosto, e eles, inclusive, quererem armar um discurso para dizer que quem destravou foram eles, que o governo brasileiro é incompetente e não soube dialogar, etc., faz muito bem o presidente Lula quando diz assim, olha, não tem guerra tarifária, o que terá é reciprocidade. Porque é uma lei aprovada pelo próprio Congresso Nacional de que devemos dar reciprocidade. E aí não é um desejo nosso, nós não queremos taxar, o Brasil não quer taxar em 50% os produtos americanos que chegam ao país. Mas uma reciprocidade ela tem que vir. E, portanto, se é 50 lá, é 50 cá. Eu acho que esse é o movimento que o Lula está dizendo. Mas, ao mesmo lado, não sei se você está reparando, é claro que você está reparando, você estuda, lê o mundo, né, o mundo político o tempo todo, porque a qualidade do seu jornal, do seu jornalismo. Mas assim, o Lula está fazendo esse movimento e tem uma outra ponta que a gente não pode esquecer dela, que é do Alckmin, que reúne-se com a Firjan, que reúne-se com a Fiesp, que reúne com a Apple, que reúne com as empresas internacionais, que diz assim, olha, ontem o Lula inclusive disse exatamente isso, né? Disse assim, eu estou fazendo o meu papel. O meu papel é de dizer, como líder do meu país, de dizer que o meu país estabelecerá uma reciprocidade. Nós não precisamos que o Trump se meta na nossa relação aqui, que ele tenha uma medida contra nós porque não gostou do processo na justiça brasileira, na Suprema Corte Brasileira. Então, assim, ele, na verdade, o Lula faz esse movimento, mas ele coloca o Alckmin para fazer outro movimento. Né? Então você tem aí uma contrabalança, no meu entendimento. O Alckmin tem cumprindo um papel importantíssimo do diálogo com esses setores conservadores, e setores que, inclusive, estão insatisfeitos com o presidente Trump. Porque o tarifaço de 50% não é ruim para o Brasil no enriquecimento dos produtos que chegarão aqui para nós, mas é ruim também para os Estados Unidos, porque nós não temos um tarifaço econômico. O nosso tarifaço é político. O tarifaço que o Trump estabelece sobre o Brasil é um tarifaço político. Ele não gosta de uma medida da justiça brasileira, o que ele não teria que se meter. Nós não nos metemos na política norte-americana, nós ficamos, né, de fora, nós não queremos nos meter lá, mas ele se mete aqui um pouco nesse movimento, que não é um movimento que o Eduardo Bolsonaro faz sozinho. A extrema-direita no mundo faz isso porque a extrema-direita retornar ao poder no país, com Bolsonaro ou com Tarcísio ou com quem quer que seja, é a garantia de que esse processo neoliberalismo de Estado mínimo, da escola de Chicago, da compreensão de que a gente tem muita gente no mundo e que tem que matar algumas pessoas, que tem que permanecer a guerra em Gaza, que tem que permanecer o genocídio em Gaza, a morte de crianças, a morte de mulheres, que tem que fortalecer esse movimento.
E aí é tudo muito junto, sabe? Porque a bandeira dos Estados Unidos num ombro, a bandeira de Israel no outro ombro, pelo mesmo grupo o tempo todo, e isso é a extrema-direita querendo apagar o verde e amarelo, embora eles digam que o verde e amarelo eles que resgataram, na verdade eles destruíram, eles desbotaram o nosso verde e amarelo, colocando sobre ele a bandeira norte-americana e a bandeira de Israel. Eu acho que o Eduardo vai tentar sair forte. Vai tentar sair forte, mas não conseguirá. No meu entendimento, está desmoralizado. Eu acho que, para além de ter pedido ali a repatriação, a extradição dele, para além de ter pedido a extradição e a prisão dele, eu pedi isso para o bem da política brasileira, para o bem, inclusive, daquilo que nós compreendemos enquanto parlamento. Eu tenho escutado, Tiago, o tempo todo que o parlamento brasileiro é inimigo do povo. E isso me dá muita tristeza, porque eu sou membro desse parlamento. Muita Uhum. tristeza. E o Eduardo Bolsonaro, ele tem o tempo todo trabalhado para que este carimbo pegue mais nas costas do Congresso Nacional. O meu papel é outro. O meu papel é proteger o parlamento. Não proteger o parlamento escondendo a sua opção pelos ricos, porque o parlamento brasileiro, desde sempre, fez opção pelos ricos. Né? E a gente entende que a política tem que olhar por todos, mas preferencialmente fazer opção pelos pobres. Porque a gente trabalharia a diminuição da desigualdade, a gente trabalharia a distribuição de renda, a gente trabalharia a reforma agrária, a gente trabalharia a reforma educacional, reforma bancária, as reformas de base protagonizadas ou proferidas por Jango, né, no comício da Central na década de 60. Então, assim, o meu papel e quando eu peço a prisão, exatamente a prisão e a extradição, é exatamente o papel de pensar em combater isso que diz a sociedade brasileira, e não diz sem razão, infelizmente, de que o Congresso Nacional é inimigo do povo.